Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas através do Centro de Estudos e hoje vamos receber um dos mais renomados processualistas da atualidade, o professor Daniel Mitidiero, ele que é pós-doutor na Itália, doutor, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor de mais de 30 obras jurídicas e é um grande nome, um grande jurista e eu tenho uma felicidade imensa de estabelecer hoje esse diálogo com o professor Daniel Mitidiero aqui na Procuradoria-Geral do Estado. Ele já está na área. Show. Boa noite, Ei, tudo Luiz, bom? como é que está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo, tudo bem, tudo tranquilo. Gostaria de iniciar te agradecendo imensamente de coração pela sua disponibilidade de estar aqui conosco na Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, ainda que virtualmente, né? Nós gostaríamos de te receber aqui em Maceió, a nossa cidade no Caribe brasileiro, mas infelizmente nesse momento não é possível e temos aqui essa interlocução online, e é fantástico. Eu te agradeço muito, inclusive em nome do Procurador-Geral do Estado, doutor Francisco Malaquias, e quando soube que você estaria conosco, ficou muito feliz. E para mim é uma grande honra, porque eu sou um grande fã seu, um grande admirador. Uso constantemente seus escritos no dia a dia, usei na minha dissertação, enfim. É uma felicidade muito grande. Gostaria de te agradecer imensamente e passo a palavra para você para as considerações iniciais. Obrigado, Luiz. Cara, quero te dizer que para mim é uma grande alegria estar aqui contigo, estar aqui na PGE de Alagoas, mesmo estando em Porto Alegre. É uma alegria mesmo poder receber teu convite. Fiquei muito feliz quando tu me convidastes. Quero te dizer que o carinho e a admiração são recíprocos, pode ter certeza. Agradeço a lembrança do Procurador-Geral do Estado, para o Francisco, e pode ter certeza que uma hora dessas a gente arma de Maceió aí, porque eu adoro Alagoas. É sempre um grande prazer estar aí no Nordeste. A felicidade é toda nossa e a gente agradece muito o espaço, a disponibilidade, ainda mais nesse cenário muito corrido, né? Todos com a agenda complicada, mas você veio aqui nos ceder um pouco do seu conhecimento, do seu vasto conhecimento, para que a gente possa também, a partir, né, da sua aula, aplicar de forma mais assertiva os precedentes judiciais, que é o nosso tema. É um tema muito importante, é um tema que você tem estudado há muito tempo e eu gostaria já. Eu estabeleci aqui algumas perguntas para ir te direcionando, mas fica à vontade, né? Você é o nosso convidado, o nosso palestrante, mas a gente sabe que um dos principais problemas no âmbito judicial é a variabilidade decisória, é o que a gente tem como jurisprudência lotérica e a necessidade de se buscar, né, segurança jurídica, isonomia, né, estabelecer-se uma necessária unidade do direito. E a gente sabe que com o Código de Processo Civil de 2015, nós avolumamos as discussões acerca do sistema de precedentes judiciais, se é que a gente pode chamar de sistema, e essa é a primeira pergunta também, se é que a gente pode dizer que nós temos um sistema de precedentes, com esse objetivo de fato, termos mais cognoscibilidade, previsibilidade, estabilidade, estabelecermos uma verdadeira integridade no âmbito jurisdicional. E eu gostaria de saber de você, lógico, que isso tudo está inserido dentro de um contexto histórico, filosófico, e a cultura jurídica brasileira tem as suas peculiaridades. A primeira pergunta é, nós temos um verdadeiro sistema de precedentes judiciais e o que a gente pode entender por precedente judicial, diferenciando um pouquinho da jurisprudência e da súmula? Eu sei que você tem uma visão, que é uma visão que eu comungo, de certa forma, acerca dos precedentes judiciais. Eu gostaria de começar por aí para nivelar todo mundo informacionalmente. Coisa boa. Bom, são várias perguntas e várias perguntas fundamentais, né? Várias perguntas importantes. Mas eu preciso fazer uma coisa antes. Atrás de ti aí tá um icônico jurista alagoano, um icônico jurista brasileiro, né? Fama mundial. Eu não posso deixar de referir essa edição nova da RT aí que está atrás de ti, do Pontes de Miranda. E por uma razão muito simples, eu quero render essa homenagem pública, porque os meus 3 primeiros livros foram dedicados ao Pontes de Miranda, os meus comentários ao Código, lá de 73, que eu publiquei em 2004, isso faz 16 anos. Pode parecer brincadeira, mas faz 16 anos. E eu gostava muito de ler o Pontes, isso influenciou muito a minha vida.
E então eu faço questão também de render assim minha homenagem à cultura jurídica do Nordeste, alagoana, na figura do Pontes, a cultura nossa brasileira. Bom, vamos lá. Eu acho que tu já colocaste bem a questão, tá? Só que para eu te responder essa questão, eu preciso antes dizer o seguinte: o sistema jurídico ele é como um quebra-cabeça. O sistema jurídico é como um quebra-cabeça. O sistema jurídico, sendo um quebra-cabeça, ele depende da gente fazer os nossos encaixes, né? Da gente ir montando para que apareça a imagem. Então, o sistema, embora eu tenha várias peças que tem lá a sua imagem, que não faz sentido muitas vezes de maneira separada, ele só vai se juntar e fazer sentido quando a gente conseguir efetivamente alguém que faça esse encaixe. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sistema, ou o direito de um modo geral, ele é só metaforicamente um sistema. O sistema, na verdade, é fruto da interpretação do direito. Assim como eu costumo dizer, e tu já colocaste isso desde o início, que o que eu interpreto são textos que dão lugar a normas jurídicas, porque os textos são equívocos, as normas são vagas, então preciso decidir qual é o significado das coisas. Isso acontece também com o sistema jurídico. O sistema jurídico ele está em permanente reconstrução e construção, porque ele tem essa característica de ser decidido do ponto de vista do significado pelo intérprete. Então, sendo o sistema jurídico uma espécie de quebra-cabeça, então eu te diria o seguinte: desde onde eu vejo o sistema jurídico brasileiro e desde onde eu vejo o processo civil brasileiro, eu entendo que nós temos um sistema jurídico e é possível a gente construir um sistema jurídico a partir do Código de Processo Civil, ligado ao tema dos precedentes. Então, essa é a primeira questão. Ter ou não ter um sistema de precedentes depende de quem vê o sistema de precedentes. A segunda questão é que, bom, diante dessa particularidade, a gente tem que se perguntar, e acho que tu colocaste isso muito bem já no início, para que serve, o sistema, ou, enfim, as decisões, os precedentes, súmulas, jurisprudência. Isso é um segundo passo que a gente vai dar. Mas para que servem, por assim dizer, esses dispositivos que o Código traz a respeito da necessidade de uniformização e de unidade? E eu tenho basicamente duas grandes linhas aqui que podem ser analisadas. Numa primeira linha, eu posso imaginar que o sistema de precedentes, vou usar esse termo geral agora por enquanto, o sistema de precedentes ele foi pensado para gerir um grande contingente de casos repetidos. Então, onde é que eu poderia pegar essa aposta? Eu poderia pegar essa aposta lá nos casos repetitivos do IRDR, poderia pegar essa aposta nos casos repetitivos dos recursos repetitivos, e a partir daí eu poderia, por assim dizer, imaginar que o precedente ele tem a ver com casos repetitivos e, de certo modo, é um meio de gerir esses casos. Essa é uma maneira de compreender o tema que tem alguns pressupostos e algumas consequências que a gente pode explorar depois. Agora, tem um segundo modo de compreender esse tema, que é justamente inseri-lo dentro da moldura do Estado de Direito, que é inseri-lo dentro da ideia de vinculação ao direito, de inseri-lo dentro da ideia de unidade do direito. Então, o precedente seria um instrumento para nós promovermos segurança jurídica, né, como cognoscibilidade, como previsibilidade, como confiabilidade, como efetividade, e ao promover segurança jurídica, promover liberdade e igualdade de todos perante o direito. E é claro que essa maneira de ver o problema também responde a alguns pressupostos, tem alguns objetivos. E dependendo da maneira como eu vou colocar a questão, eu vou acabar fazendo um desenvolvimento posterior do que é jurisprudência, do que é precedente, do que é súmula, e aí eu acho que a gente pode continuar conversando. Perfeito. E dentro das suas colocações, de fato, a gente, e eu acho que envolve a questão cultural, né? Nós ainda, nesse pouco tempo de vigência do Código de Processo Civil, estamos nos habituando a lidar com certos tipos de conceitos e principalmente com certos institutos jurídicos que classicamente nós não tínhamos um aprofundamento adequado. E o que tem me preocupado também ultimamente não é só o tema relacionado à aplicação do precedente judicial, mas também no que se refere à sua formação. Acho que é um tema que tem sido pouco debatido ou verticalizado pela doutrina,
no que diz respeito ao processo formativo do precedente judicial. E eu queria te devolver, já com essas diferenciações de precedente, jurisprudência e súmula, uma outra pergunta, que é algo que me inquieta também, o professor Marinoni também já escreveu sobre isso, você também tangencia a questão, é acerca das chamadas decisões plurais, né, que é um tema muito interessante, que é algo que tem ocorrido no âmbito dos tribunais, até por conta de uma falta de previsibilidade no que diz respeito à definição dos fundamentos determinantes e a falta de critério mesmo, de parâmetro para essa definição. O STJ tem um dispositivo interessante no seu regimento interno que prevê a votação dos fundamentos, que é o artigo 104A, mas eu queria te ouvir em relação a essa problemática e também te perguntar se a adoção de modelos de julgamento, modelo Percurian, Seriati, se a adoção desses modelos, principalmente no âmbito mundial, aqui fazendo referência a vários dos países, se isso interfere na adequada compreensão e na maior concessão de segurança jurídica para o sistema de precedentes. Ótimo. Bom, vamos lá, né? Essa tua pergunta, já por assim dizer, ela já está me levando para um determinado modo de compreender o precedente, né? Então, acho que é importante deixar claro isso para todo mundo que está aqui com a gente, que a gente está partindo do pressuposto, então, que o tema do precedente ele envolve uma decisão sobre o significado de uma questão. Então, as questões, elas vêm, por assim dizer, envolvidas, né, num embrulho de fato e direito, e eu tenho uma qualificação jurídica quanto ao fato, eu preciso decidir sobre o significado jurídico do direito, né? Vou pegar um exemplo para não ser tão abstrato, né? Eu tenho que decidir sobre o significado jurídico do termo livro, né, por assim dizer. Então, livro eletrônico é livro ou não é livro? Para eu saber se tem imunidade ou não, né? Aliás, um dos temas da moda hoje, diante das eventuais reformas tributárias. Mas, enfim, vejam que é um problema clássico de indeterminação de linguagem e que exige uma decisão sobre uma questão específica. Bom, isso é importante porque é a partir daí que eu consigo distinguir a ideia de que o precedente ele envolve a decisão definitiva, ou pelo menos, né, final das Cortes Supremas, e não pode se confundir com as decisões das Cortes de Justiça, que não têm competência para decidir por último a dada questão. Esse ponto, na minha avaliação, é fundamental, Luiz. E é fundamental porque isso vai acabar nos conduzindo para a tua segunda pergunta, né? Se o precedente tem a ver com a atuação das Cortes Supremas para orientar a respeito do significado do direito, isso significa que as questões específicas devem ser analisadas especificamente no voto de todos os julgadores. Porque, do contrário, eu não tenho um precedente, né? Porque, do contrário, eu não tenho como, por assim dizer, saber qual é a orientação que o tribunal está dando para quem está na condição de seguir ou não a regra. Eu tenho a solução do caso concreto, mas a decisão não se confunde com o precedente. Acho que esse é um ponto que eu tenho insistido muito nos últimos tempos também, porque a decisão do caso tem sempre a ver com o dispositivo, tem sempre a ver com as razões ligadas a um caso e que levam o A e B a tomarem alguma providência. A partir dessas razões, eu posso generalizá-las para extrair razões e a partir daí eu tenho um novo nível, tenho um metadiscurso, que é o discurso do precedente. E aí eu vou ter diferentes, né, consequências a partir daí. E eu acho que é bastante importante. Se eu trabalho sem o foco nos fundamentos e nas razões das questões, isolando e debatendo, eu posso estar no plano da decisão, eu vou decidir um caso, mas eu não vou formar um precedente. Então, a forma pela qual eu decido, né, a metodologia decisória do Supremo e da STJ, para usar a linguagem que tu me sugeriste, ela importa em termos de facilitação da formação e identificação do precedente. E isso é algo que precisa ser incorporado à prática do Supremo e da STJ, né? E nesse sentido, a gente precisa, por assim dizer, aperfeiçoar o modo pelo qual há deliberação sobre as questões no âmbito das Cortes Supremas. Eu acho que esse ponto
é um ponto fundamental. Desde que, é claro, eu parto do pressuposto de que o precedente tem a ver com a unidade do direito e tem a ver com a outorga de significado ao direito. Se for para gerir casos de massas, basta decidir o caso e está tudo certo, como decidiu, decidiu. Perfeito. Isso tem a ver com a função do judiciário, que, de certa forma, é uma função adscritiva de sentido, né? E tanto para a resolução do caso concreto, como para também promover, como você bem destacou, a unidade do direito, enfim. E já que você tocou num ponto da diferenciação, né, das cortes que eventualmente formulam precedentes e das cortes que decidem o caso, isso você trata muito bem isso no seu livro sobre Cortes Supremas, enfim, a pergunta que fica é: uma decisão, um acórdão prolatado em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, é um precedente ou não seria um precedente, sob a sua ótica? Bom, eu não tenho assim, a menor dúvida, né? Eu acho que a gente não pode colocar na condição de precedente uma decisão formada em RDR. Tá? E eu vou dar duas razões para isso. A mesma coisa vale também a uma decisão formada num incidente de assunção de competência. Tá? As cortes de justiça, os TJs, só funcionam como cortes supremas quando decidem sobre direito local à luz da Constituição Estadual. Os TRFs não têm nunca essa função. STJ Supremo, né, tem a palavra final sobre a Constituição e sobre a lei federal, respectivamente, é claro. Por que eu não posso imaginar que um RDR traz um precedente? Por uma razão, a meu juízo, bastante simples. Porque eu não tenho, daquela corte, a expectativa de que aquilo é firme e irá permanecer. Ou seja, se eu enxergo a segurança jurídica como um elemento capaz de gerar confiabilidade, esse ponto é fundamental, eu não posso outorgar condição de precedente a uma decisão ou uma orientação que irá ser revista necessariamente. No caso de RDR, inclusive necessariamente. Para confirmação ou não, mas será revista. E aí vem um ponto que liga, a um arco que liga, então, essa minha argumentação, a argumentação ligada ao overruling. Por que ligado ao overruling? Porque se eu chegar perante o Supremo STJ e disser o seguinte: olha, modula os efeitos ou supera para frente os efeitos do precedente ou da declaração de inconstitucionalidade, porque o TJ ou porque o TRF decidiram de maneira contrária e eu confiei naqueles precedentes, o Supremo vai dizer assim: olha, tchau e bênção, eu lamento muito, mas você não deveria ter confiado, porque não era uma decisão firme, porque era sujeita a recurso. E aí a gente entra no ponto central. As Cortes Supremas, elas são cortes de unidade do direito, porque a unidade do direito tem a ver com a decisão sobre o significado do direito. As Cortes de Justiça são cortes para decidir com justiça o caso, examinar todos os fatos, toda a prova, examinar o direito e, eventualmente, ao fazer isso, naturalmente, acabam uniformizando a jurisprudência. Mas isso, uniformizar, não é a mesma coisa que dar unidade. A uniformização da jurisprudência é um aspecto secundário da vida das Cortes de Justiça. Assim como decidir o caso concreto é um aspecto secundário da vida das Cortes Supremas. Eu costumo usar a seguinte analogia, né? Todo mundo trabalha com caso concreto, né? O juiz de primeiro grau, as Cortes de Justiça e as Cortes Supremas. Todo mundo tem lá, por assim dizer, um caso concreto. Qual é a diferença fundamental em relação à atuação de cada uma dessas pessoas em relação ao caso concreto? É a seguinte: juízes e cortes de justiça utilizam a interpretação do direito como um meio para se chegar ao fim, decidir com justiça o caso. Já as Cortes Supremas utilizam o caso concreto como um meio para se chegar ao fim, dar unidade ao direito. Então, tem pontos de partida e pontos de chegada diferentes. E aí, então, a gente consegue entender por que a justiça civil ela precisa necessariamente ser entendida de um modo integrado. A justiça civil não dá para ser entendida assim no vácuo. Eu preciso integrar
aspectos procedimentais com aspectos deontológicos da profissão, com aspectos institucionais, e aí eu consigo perceber que essa teoria faz sentido quando ela está integrada no todo, né? Pelo menos é o que eu acho. Né? Eita. E eu já, você falou do Ponte de Miranda, da coleção aqui atrás, e já vou deixar aqui, antes mesmo de a gente terminar a live, o convite para o nosso próximo congresso Ponte de Miranda de Direito Processual, que a gente deve fazer em breve, e a gente quer tê-lo aqui com certeza, né? Porque, inclusive, você, nos seus inscritos, é muito influenciado também pelo professor Vídeo. O professor Vídeo bebe muito na fonte do Pontes também, né? E Pontes é uma referência para todos, né? Na verdade, um grande... continua sendo, para mim, o maior jurista brasileiro. Não, sem dúvida. Eu quero, inclusive, deixar um abraço para o Pedro, o Pedrinho e para o Beck aí, né? Teus conterrâneos, meus amigos queridos também. E passaram por aqui, Pedro, eu vi. Eu todo mundo. Eu vi o Cabral. Pessoal aí. Eu vi o pessoal. Esteve com a gente também aqui, outro dia, numa live, falando sobre a aplicação da Lei de Introdução ao Direito Processual. Coisa boa. Que coisa legal. Sabe que eu fui uma vez a Alagoas, pegar muita gente boa. Eu fui uma vez a Alagoas a convite do Pedrinho e, inclusive, toquei num bar, cara. Tocou? Toquei com os alunos do Pedrinho num bar, cara. Acho que foi, se não me engano. Ou do Daniel Miranda. Não sei se foi aí. Agora foi Fortaleza. Foi Fortaleza. Putz, foi Fortaleza. Esqueci, cara. Pô, pensei que tinha sido aí. Desculpa, gato. Não, mas o convite está feito para você vir e tocar aqui também, né? Cara, foi um troço muito legal que aconteceu. A gente foi num bar, foi com o Daniel Miranda, lembrei agora. E aí tinha uma bandinha tocando Beatles, né? E aí o aluno do Daniel tava lá tocando, e aí me chamaram para tocar uma dos Beatles, eu toquei Day Tripper com eles. Foi muito legal. Foi bacana. Isso é uma época pré... Mas você já veio aqui a Maceió? Já vi, já fui a Maceió várias vezes. É muito legal aí. Massa. Então já tá o convite registrado aqui. Não, e já tá aceito, viu? Tá aceito, então, já tá tudo certo. Nacional. Show de bola. E deixa eu partir para outro ponto aqui. Eu sei que tem um livro para ser publicado aí em setembro, né? Que é um livro sobre reclamação que se finalizou, enfim, e você tocou num ponto interessante. Eu queria te questionar. Eu sei que você tem uma visão um pouco, talvez, fora da doutrina tradicional no que diz respeito ao uso da reclamação para a defesa dos precedentes judiciais. Eu queria explorar um pouco disso porque eu acho o teu raciocínio e a tua construção teórica muito refinada e é algo para a gente pensar com mais profundidade. E quando a gente olha para o 927 do CPC e quando a gente olha para o 988, a gente percebe que a previsão do cabimento da reclamação para alguns dos padrões decisórios vinculantes do 927 e para outros não, gera uma impressão de que nós teríamos alguns padrões decisórios mais fortes, né, e outros mais fracos, talvez, né? E, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça ele se posicionou acerca da aplicabilidade do 988, parágrafo 5º, para dizer que não seria possível o uso da reclamação para defesa de precedente firmado em sede de recurso especial processado sobre essa temática repetitiva. E aí vem à tona essa discussão sobre se, de fato, esses padrões decisórios vinculantes que estão no 927, eles têm graus de força distintos pela previsibilidade do uso da reclamação e se, de fato, a reclamação seria o instrumento adequado para a defesa desses precedentes judiciais. E eu sei que eu ainda estou aqui ansioso pelo lançamento do livro para poder adquirir e lê-lo, mas eu queria que você fizesse algumas considerações sobre esse ponto, para que a gente pudesse entender um pouquinho do teu entendimento, do teu raciocínio sobre a matéria. Beleza, obrigado, meu velho. Eu acho que esse é um ponto legal também. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que a primeira vez que eu escrevi sobre esse tema, eu escrevi de maneira absolutamente lateral, tá? No meu Cortes Superiores e Cortes Supremas, que foi o primeiro livro que eu comecei a enfrentar essas temáticas ligado a precedentes, cortes e por aí afora. Esse é um livro de 2013 e, portanto, ele é anterior ao Código de 2015. E já nesse livro eu dizia basicamente o seguinte, olha, a rigor, o precedente... Aqui, esse é o precedente. Tem o Corte Supremo é de 2013. Mas eu vou chegar nesse aí. Lá no Corte Supremo eu já dizia, olha,
a rigor, o precedente não tem absolutamente nada a ver com uma forma específica para fazê-lo valer. Ele é obrigatório, ele é vinculante, independentemente de haver reclamação para fazê-lo valer, né? E eu reafirmei isso nesse livro que tu acabaste de mostrar aí, em 2016, que é o Precedentes, né? Dizendo, olha, são coisas absolutamente diferentes. Porque pensa o seguinte, se o precedente é uma norma jurídica, como de fato é, na minha perspectiva, veja, como a gente conversou, tem perspectivas diferentes, mas na minha perspectiva é uma norma jurídica. Não existe um remédio jurídico específico para fazer valer uma norma jurídica, uma norma jurídica. O remédio é a ação. A ação e os múltiplos poderes que eu tenho para exercer ao longo do devido processo, que é recurso e por aí afora. Essa é a maneira que eu tenho para fazer valer o direito em caso de desacordos interpretativos. É muito simples. De modo que eu parto da premissa de que não existe uma graduação, né, em termos de efeitos. Todos os precedentes são obrigatórios desde que sejam precedentes. E como é que eu sei o que é um precedente? Não é porque está no 927, é por outras razões. Mas eu vou deixar isso de lado por enquanto. Então, eu comecei a perceber, justamente raciocinando com a ideia de que a justiça civil deve ser pensada de maneira integrada, né, e não de maneira separada, não em tiras, né, para usar a expressão do Eros, eu comecei a perceber que não fazia o menor sentido nós estarmos num movimento de cada vez mais reduzir o âmbito de atuação do Supremo mediante filtros recursais, né, notadamente repercussão geral, está na mesma linha de redução da atividade do STJ, com filtros recursais, alguns construídos legalmente, outros não, né, jurisprudência defensiva e por aí afora. E, de outro lado, né, abrir as porteiras do Supremo e do STJ para um enxame de reclamação. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista do sistema jurídico. E como a gente estava conversando, o sistema jurídico ele tem que ser construído de maneira coerente. Então, se eu usar o sistema jurídico agora, vou usar uma outra metáfora, tá, para explicar coerência. Um tênis, né, os cadarços de um tênis, os cadarços de um sapato. Os cadarços podem estar bem firmes ou podem estar mais frouxos. Né? Quanto mais firme, mais coerente. E, portanto, o sistema jurídico se sustenta mais. Se eu vou deixar os cadastros muito soltos, vai cair o sapato, vai cair o tênis, e o sistema jurídico não vai funcionar. Então, quando eu tenho esses movimentos contraditórios na ordem jurídica, eu estou enfraquecendo a ordem jurídica. O que eu percebi? Olha, isso aqui não faz sentido essa previsão do legislador. Foi muito bem intencionado, o meu juízo foi muito bem intencionado, a ideia era estimular, de fato, a obrigatoriedade de vinculação ao direito mediante precedentes, está tudo certo, eu concordo, acho que está tudo bem. Agora, tem o seguinte problema. A meu juízo, o legislador, ao fazer isso, esbarrou em uma inconstitucionalidade. Por que ele esbarrou em uma inconstitucionalidade? Por uma razão muito simples. Né? Porque a Constituição admite reclamação para a tutela da autoridade da decisão, artigo 102, inciso 1, a linha, artigo 105, inciso 1, a linha. Tá? Não vou falar sobre competência, vou falar só sobre a autoridade da decisão. É para isso que serve a reclamação. E existe ainda a reclamação fundada em precedente estampado em súmula vinculante. Muito bem. São as duas hipóteses que tem na Constituição. Bom, se eu partir do pressuposto de que decisão e precedente são a mesma coisa, então a autoridade da decisão aqui engloba a autoridade do precedente, tudo bem. Então, o CPC tem, por assim dizer, esteio normativo na Constituição. Agora, se eu distinguir decisão e precedente, como na minha avaliação eu preciso distinguir decisão e precedente, bom, aí dá para concluir com tranquilidade que o legislador ele extrapolou, né, a autorização que ele tinha. Ele não pode ampliar a competência do Supremo, muito menos originária, a lei ordinária. Né? A competência é estrita. Então, partindo do pressuposto que a decisão é o discurso do caso e o precedente
é uma generalização das razões do discurso do caso e que é uma descrição de sentido ao texto, e, portanto, é uma norma, eu não tenho como sustentar, na minha avaliação, não tenho como sustentar a constitucionalidade do artigo 988, parágrafo 5º. Então, eu vou, inclusive, um pouquinho além, né? O artigo 988, parágrafo 5º é inconstitucional. É inconstitucional porque eu preciso distinguir decisão e precedente. Essa é a primeira parte da minha argumentação. A segunda parte da minha argumentação envolve o problema do precedente estampado em súmula vinculante. Aí eu volto à tua primeira pergunta lá. Bom, vamos distinguir precedente, jurisprudência, súmula. Bom, já discuti, vamos começar a distinguir. Precedente e jurisprudência. Jurisprudência é coisa lá das Cortes de Justiça. Né? Precedente é coisa das Cortes Supremas. Decisão tem a ver com o caso. Precedente tem a ver com razões a partir do caso. O que está faltando distinguir aqui? Súmula. Né? Então, eu diria que nós temos, numa escada, para usar mais uma metáfora, eu tenho a decisão, eu tenho precedente e eu tenho uma súmula. E, aliás, no mesmo nível da súmula, eu tenho também uma tese. As teses, né? Então, tem 1, 2 e 3. Não é força, é abstração. Né? O discurso, o metadiscurso e o meta-meta-discurso. É disso que eu estou falando. Então, a Constituição diz o seguinte: cabe reclamação para tutela do precedente que está estampado na súmula vinculante. É aí que cabe. Muito bem. Então, o que a gente pode fazer a partir daqui? A gente pode admitir reclamação com base em precedente estampado em súmula vinculante. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, diante de uma situação muito específica, tem admitido reclamação para tutela do precedente, que é justamente a situação da tutela da liberdade de expressão. Essa é a situação central que o Supremo vem admitindo reclamação. E por que nessa situação eu acho que o Supremo pode fazer isso usando uma teoria, que é a teoria da defectibilidade, né, da derrotabilidade normativa? Por uma razão muito simples, porque está topicamente e excepcionalmente superando a regra, sem um impacto sistêmico. Então o Supremo diz o seguinte: olha, se for excepcional e urgente, eu posso usar a reclamação. Agora, se não for excepcional e urgente, eu não posso usar a reclamação. Esses dias eu estava discutindo com o Fred sobre isso, discuti 2 vezes com ele sobre isso já. Ele disse: você está sendo contraditório, Daniel, porque tu diz que a segurança jurídica é fundamental no nosso sistema jurídico, mas ao mesmo tempo, tu está dizendo que não cabe reclamação para a coisa que é mais fundamental, que é o precedente, que é a segurança jurídica. Eu disse: não, é que eu preciso conjugar a fundamentalidade, a excepcionalidade com a urgência. Sem essas coisas, eu tenho o quê? Eu tenho a institucionalização da exceção à regra. E é justamente isso que eu não posso fomentar. Então, acho que eu tenho que usar daí a teoria da derrotabilidade para chegar a esse resultado. É um pouquinho mais refinado, mas eu acho que dá para chegar. Perfeito. O que tu acha disso? Estou ansioso para ler o livro. Eu, a princípio, né, eu ainda não vi suas considerações. Eu já assisti a live, inclusive, com o Fred, mas eu a princípio, defendia, né, e defendo que seria possível o uso da reclamação para tutela do precedente, né, estabelecendo essa necessidade, e aí indo por esse caminho também da busca pela estabilidade, pela cognoscibilidade, enfim, ampliando, né, como o 988 amplia as hipóteses de cabimento da reclamação para tutela do precedente. E até fiz algumas críticas ao posicionamento do STJ, porque se o STJ editou o precedente naquele caso, caberia a ele promover a controlabilidade adequada da sua aplicação. E eu te entendo perfeitamente quando você coloca o contraponto de que aí eu vou gerar uma enxurrada, né, de revisitações daquele mesmo precedente no âmbito do STJ, mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado com a aplicabilidade inadvertida desse precedente judicial no âmbito das cortes de justiça, que é um problema que a gente tem vivenciado e a princípio, venho, né, defendendo a possibilidade do uso da reclamação também para essas hipóteses. Mas concordo contigo, acho que a gente tem que ponderar e o estabelecimento dessa distinção entre o precedente e a decisão e os limites do 102 e do 105 geram novos contornos e talvez a gente tenha que repensar o cabimento da reclamação para a tutela do precedente. Mas é um ponto que
ainda vai gerar, né, muitas... Eu acho, mas não, deixa eu pegar o teu ponto aqui, porque eu acho que tem um ponto fundamental. Assim, é que é difícil aplicar precedente, não é simples, né? A gente costuma dizer assim, agora o pessoal quer transformar o juiz boca da lei no juiz boca do precedente. Na verdade, o juiz também nunca foi boca da lei, né? Porque interpretar a lei também é difícil, né? Utilizar... Então, e é mais difícil ainda interpretar o precedente, porque tem um monte de fato no meio, tem que selecionar o que de fato foi discutido, quais são os significados que foram otorgados, se todo mundo foi junto, se alguns não foram. Tudo isso impacta, né, na vida do precedente. Então, eu acho que a gente tem tanto medo, por assim dizer, de deixar o controle do precedente de fora das Cortes Supremas, porque todos nós estamos aprendendo a trabalhar com precedente, né? Então, entre mortos e feridos, alguns vão se salvar, né? Outros não vão. E eu acho que a gente tem que mais ou menos ter presente o seguinte: nós temos um papel fundamental, Luiz, que é difundir a cultura do precedente e o modo pelo qual o precedente tem que ser aplicado, interpretado. Isso é fundamental para todo mundo. E eu estou convicto de que quanto mais a gente difundir essa cultura, mais a gente vai estar fazendo um grande favor ao sistema jurídico em termos de fortalecimento da segurança. Perfeito, eu concordo contigo e até escrevi um artigo, recentemente vai ser publicado numa coletânea, um livro chamado Processo Civil 4.0. Eu tenho estudado o assunto das novas tecnologias e um grande problema, e eu fiz uma análise do que eu chamei de sistema de precedentes tecnológico, porque eu também me preocupo esse reducionismo das cortes na aplicação dos precedentes judiciais, e como você bem trouxe, é algo complexo, né? Você trabalhar com analogias, contra-analogias, você analisar os fatos substanciais relevantes para se aplicar aquele padrão decisório vinculante, enfim, e não é algo que se faz com reducionismo. E o que tem acontecido, né? Diante da utilização de novas tecnologias, inclusive no âmbito do STJ, do STF, para, inclusive, realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, de recurso especial, tem-se verificado uma possível possibilidade, e isso já está em implementação, de se aplicar o precedente judicial através de um automatismo, né, de aplicação de ferramentas de inteligência artificial. E aí eu me pergunto, até que ponto essa ferramenta vai ter, né, o grau e o apuro, que a gente sabe que não tem, técnico suficiente para promover essa análise das circunstâncias fáticas substanciais, para promover a adequada correlação. Então, a gente sabe que quando você usa esse ferramental, você tem que traduzir isso em linguagem de programação, linguagem computacional, que é muito mais direta. Então, a gente reduz, a gente simplifica ao extremo a aplicação dos precedentes judiciais, que já é uma dificuldade, como você bem retratou, e chegando nesse ponto, a dificuldade é ainda maior, porque a gente vai simplificar ao extremo, elevar ao quadrado, a 10ª potência, enfim, esse reducionismo que tem sido fruto de aplicação aí nas Cortes Supremas, nas Cortes Superiores. Então, não sei se você concorda comigo. Não, eu concordo perfeitamente contigo, inclusive eu estou curioso, vou certamente procurar o teu ensaio e vou ler, mas eu acho que tu tocou num ponto muito importante, tá? Porque o ponto todo aqui é o seguinte, a gente às vezes fala muito, né, no uso da inteligência artificial no direito, né? Mas a linguagem simbólica, né, a linguagem mais direta da computação e da programação, ela, por assim, eu não sou um expert, tá? Mas enfim, ela não se deixa aprender assim com tanta facilidade, pelo menos não em larga escala, a sensibilidade das analogias, né? A identidade é um pouco mais fácil, mas as analogias são mais difíceis. E o terreno da coerência é um terreno da analogia, né? Fundamentalmente, não é só o terreno... O terreno da identidade é uma coisa, o terreno da analogia é outra. Aferir também a identidade não é algo muito fácil, mas aferir analogias é algo mais difícil ainda. Então, essa é uma boa notícia, né? Porque, segundo Harari, né, naquele 21 lições para o século XXI, que acho que é um baita livro, e no Homo Deus, livros... O Homo Deus é assustador, mas o 21 lições é um bom livro.
É um excelente livro. É reflexivo. O Homo Deus é assustador. Mas, assim, o 21 Lições é um baita livro, recomendo para todo mundo, acho que vale a pena. Eles, olha, a gente tem que se preocupar aqui com esse monte de gente que não vai poder mais ser empregável. Não vão ser empregáveis. E eu acho que no campo do direito a gente tem condições de perceber que a gente vai continuar demandando bons profissionais que cultivem esse tipo de habilidade. Habilidades ligadas à interpretação, né? Que é algo sim, bastante humano, né? Por assim dizer. Por enquanto, talvez. Por enquanto. A gente tem um desenvolvimento de algumas tecnologias que envolvem o que a gente chama de programação de linguagem natural, que é essa capacidade computacional de promover-se a leitura dos nossos escritos, né? Mas isso não está num grau de desenvolvimento de apuro técnico que resulte, né, numa acertabilidade ou num grau de acurácia que seja suficiente para promover um legal reason ou coisa do tipo, muito pelo contrário. Então a gente ainda vai ter que pensar, né, e problematizar, e eu me preocupo com esse reducionismo, porque o que você, por exemplo, imagine a ferramenta como o Vitor, né, do STF, o que ele entende como substancial para correlacionar o meu caso a uma tese de repercussão geral, eu posso compreender que não é. Né? E quem estabelece esses padrões ainda tem um problema da caixa preta, da black box, da falta de transparência do uso dessas tecnologias, dos algoritmos, enfim. Então, e aí tem um ponto importante, né? Só para deixar, não perder. E isso impacta diretamente a accountability do Poder Judiciário. Se eu não tenho transparência nos algoritmos, se eu não tenho transparência, saber como é que foi chegado aquele resultado, eu não tenho uma justiça civil accountable. E isso implode o sistema. E o que se tem mais discutido no uso dessas novas tecnologias é fairness, accountability, transparency, né? A gente tem pensado muito nisso. E o Poder Judiciário tem construído essas soluções de forma unilateral, sem um diálogo institucional, que aí eu vou no teu livro, né, no teu livro de cooperação, do modelo cooperativo, para estabelecer a necessidade de um modelo cooperativo de construção do algoritmo também. Porque se você vai aplicar no âmbito do processo judicial, isso vai interferir diretamente na aplicabilidade de padrões acessórios vinculantes ou coisa do tipo. Deve-se pensar, né, nessa construção cooperativa do algoritmo. E é uma coisa até que eu já escrevi, depois vou até te mandar. Me manda, vai ser um prazer. Pô, mas se puder mandar meio logo, manda que eu estou preparando uma edição nova aí do livro. Vai ser um prazer inserir. Vou te mandar no WhatsApp hoje. Pô, coisa boa, que legal. Obrigado. Com certeza. E para a gente ir caminhando, tem um ponto que dois pontos, na verdade, que eu gostaria muito que você falasse, que um deles é relacionado ao uso da ação rescisória, né, fundada, né, na aplicação de precedentes judiciais. A gente já estabeleceu aqui um parâmetro que nós dois analisamos o precedente sob a ótica normativa, e quando o 966, inciso 5º, estabelece a possibilidade de uso da ação rescisória, né, com base em violação à norma jurídica, isso autorizaria o uso da ação rescisória, inclusive quando há caso de violação de precedente judicial. Mas aí, na verdade, é só uma definição de uma questão. Esse precedente judicial pode ser um precedente judicial que é posteriormente formado ou necessariamente o precedente já tem que existir, porque isso impacta na aplicação da súmula 343 do Supremo. O precedente tem que já estar pré-estabelecido para que aí eu possa me valer da ação rescisória, ou um precedente posterior, aí já entra nas questões do 525, né, para analisar a condicionalidade do parágrafo 15 do 525. O que você acha disso? Qual é o teu entendimento? Enfim. Não, essa é uma excelente questão e é um dos pontos centrais do tema, né? Eu também estou convicto, eu defendo isso já desde 2013 também, que a súmula 343 está em vigor. Né? A súmula 343 tem uma boa solução para esse problema. E por uma razão muito simples. Porque ninguém pode ser obrigado a observar uma norma que ainda não existe. Esse é o ponto central. Quando eu defendo a retroatividade do precedente sobre a coisa julgada e, portanto, o cabimento da ação rescisória, o que na verdade, eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a norma sempre esteve ali, que era totalmente cognoscível antes da interpretação e que não havia um espaço para que houvesse dúvida entre diferentes significados. É isso que eu estou dizendo. Bom,
é respeitável dizer isso, claro que é respeitável. O ministro Gilmar dizia isso, o ministro Teori dizia isso, defendiam isso claramente no Supremo. Inclusive nos seus livros, no Jurisdição Constitucional, Teoria também da Eficácia da Justiça Constitucional. Mas, a meu juízo, isso está, com todo respeito, equivocado. Isso importaria, seguramente, em violação à retroatividade do direito, né, na minha avaliação. Seria uma retroatividade do direito. Portanto, a minha conclusão é a seguinte: o parágrafo 15 do 525 é inconstitucional. Por quê? Porque viola a garantia da segurança jurídica. Eu não posso ser obrigado a observar um precedente que não existe. Não sei o que tu acha, mas na minha avaliação é necessário que o precedente... Não tenho nenhuma dúvida aqui. Para mim, não tenho nenhuma dúvida que o 525, parágrafo 15, é inconstitucional, né? Total, usar a expressão do Supremo é inconstitucionalidade chapada, né? Aquela evidente. Chapada, é isso aí. Patente, né? Viola claramente a segurança jurídica e o dispositivo. O Supremo até já se pronunciou sobre os antigos dispositivos do CPC, né, que traziam a possibilidade de uma flexibilização da coisa julgada, na alegação, né, quando a impugnação cumprimento de sentença, né, discussões do 475L, do 741, mas ele não adentrou no ponto específico do parágrafo 15, né, dessa possibilidade de uso da ação rescisória a partir do momento que o Supremo se pronuncia sobre uma determinada questão. E deixa eu te perguntar uma coisa, que eu tenho pensado muito sobre isso, na verdade me veio agora, só para saber a tua opinião. Você acredita que seria possível também eu defender que haveria uma possibilidade de flexibilização da coisa julgada quando o controle de constitucionalidade for um controle de constitucionalidade estadual, exclusivamente estadual, porque até com base no federalismo processual e no eventual simetria, se couber exclusivamente ao TJ análise de uma determinada lei estadual, eu poderia defender a aplicabilidade do 525 para uma flexibilização, para alegação e impugnação ao cumprimento de sentença, ou não, ou o dispositivo está fechado, só se refere às decisões do Supremo, porque se a gente for promover essa correlação, né, eu particularmente tenho defendido isso, que de fato seria possível, né, você defender a aplicabilidade para essas hipóteses até com base, né, até conversei com o Leonardo Carneiro da Cunha, né, Léo Cunha, e sobre isso, e até surgiu a discussão do federalismo processual, e eu acredito que para mim seria possível, eu nunca tinha ouvido sobre isso, por isso que eu lembrei aqui e perguntei. Não, estou de pleno acordo contigo, ótima pergunta, ótima consideração. Naquilo que o 525 é constitucional, né? Então, sem dúvida dá para aplicá-lo, sem dúvida alguma. Olha, se formou a coisa julgada em ofensa a um precedente existente, né, no que tange ao controle estadual. Sim. Perfeito, 525 neles, tá tudo certo. Ótimo, que bom saber que tem um apoio do seu entendimento. E eu não podia acabar essa live sem fazer essa pergunta, na verdade, e sei que também você tem discutido isso, e de forma primorosa, diga-se de passagem, como tudo que você escreve e fala, que é relacionado aqui diretamente à ideia de superação para frente, ou de prospective overruling, né? E da modulação de efeitos em controle de constitucionalidade. Existe, de fato, uma diferença, a mesma coisa? E aí já puxo também para o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que também prevê um regime de transição, enfim. A gente tem que separar essas duas situações, porque elas partem de pressupostos distintos ou não? Bom, boa também. Sabe que eu escrevi 2 livrinhos agora na pandemia, né? Fiquei bastante tempo em casa. Rendeu, né? Rendeu. E escrevi um sobre reclamação e escrevi um cujo nome é exatamente superação para frente, modulação de efeitos em controle de constitucionalidade. E a distinção, a meu juízo, também diz respeito à distinção entre decisão e precedente, né? A modulação dos efeitos diz respeito à decisão em controle de constitucionalidade. Então, é a decisão da controvérsia particular. Controvérsia particular aqui, lei em tese, né? Que vai ter os seus efeitos moderados. Ou seja, eu vou ter um juízo de constitucionalidade e eu vou ter atos anteriores a esse juízo de constitucionalidade incompatíveis com a Constituição.
E eu preciso, por assim dizer, manter esses atos incompatíveis com a Constituição por uma razão muito simples, porque agride menos a Constituição. Então, promove mais a Constituição e os direitos fundamentais, moderar os efeitos. Então, esse é o ponto fundamental. Diferentemente do que acontece na superação para frente do precedente. A superação para frente do precedente não diz respeito à decisão, diz respeito à norma. E isso é um ponto importante, até trabalho na PGE, sabe, é um ponto importante, porque, a meu juízo, a modulação de efeitos, ela não pode beneficiar o poder público, porque o poder público atua de maneira inconstitucional. E aí eu tenho um tucoque, eu não posso me beneficiar da atuação inconstitucional. Agora, o poder público também é titular da segurança jurídica e ele pode se beneficiar de uma superação para frente do precedente. Se havia uma superação do precedente, eu posso, evidentemente, me beneficiar dela, porque eu confiei em um precedente firme e tenho o direito de ter a modulação para frente. E veja que coisa interessante, né? O artigo 27 da lei prevê um quórum de 2/3. Por que ele prevê um quórum de 2/3? Porque eu tenho que manter atos inconstitucionais em vigor. Já o 927 do CPC não prevê esse quórum. Por quê? Porque os atos são conformes ao direito. Então não há uma quebra de normalidade institucional. Então acho que é importante fazer essas distinções também, que me foram... Eu na verdade, fui essas duas conclusões da minha prática como advogado, advogo bastante lá no Supremo, mas fundamentalmente da distinção entre decisão e precedente. Acho que ela acaba fazendo sentido e tudo acaba, por assim dizer, revelando, né, naquele quebra-cabeça do sistema, para voltar à metáfora inicial, assim, uma unidade, né, uma unidade na relação da visão da sociedade civil no nosso país. Perfeito. E a superação para frente ela seria excepcional também, não seria a regra. Excepcional. Ela seria excepcional. Dentro de parâmetros de confiabilidade, enfim. Né? Sem dúvida. Perfeito. Meu amigo, a gente tem aqui 8 minutos e quando a conversa é boa, né? Na verdade, conversa não, uma aula, né? Sua sobre especialidade. Conversa, é isso. E a gente aqui fica muito feliz. E eu teria N questões aqui para poder trazer, conversar e debater contigo. Um espaço tão interessante, principalmente enriquecedor para todos nós, porque isso impacta diretamente na nossa atuação, enfim. E tem vários colegas procuradores aqui também, gostaria de registrar um abraço, todos estão te acompanhando, enfim. A professora Flávia Rio está aí, grande amiga, esteve com a gente também falando sobre de judicialização da execução. E eu gostaria de passar a palavra para você, para as suas considerações finais, já te agradecendo demais pela verticalidade, pelo primor argumentativo, né, pela disponibilidade, sempre muito generoso. Você, de fato, é um dos maiores processualistas do Brasil e cedeu um pouco do seu tempo para que a gente pudesse conversar aqui. Para mim, é motivo de muita alegria. Como eu te disse desde o início, né, leio tudo que você escreve, uso como parâmetro, faço citação sempre e te agradeço muito pela generosidade de estar aqui conosco. É algo impagável, né? Muito obrigado mesmo. Que é isso. Pô, eu fico até emocionado, cara. Eu agradeço muito, muito obrigado pela recepção tão carinhosa, tão gentil. Eu pude perceber claramente que tu conhece bem as coisas que eu escrevo e pela nossa conversa, que por isso também para mim foi muito prazerosa, porque a gente conseguiu de fato trocar, eu consegui aprender bastante coisa contigo também. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Essa pandemia, claro, é um negócio ruim, né? Pandemia, putz, quanta coisa ruim acontecendo. Mas eu acho que se a gente puder tirar uma coisa boa, que é esse encurtamento de distâncias, né, a gente poder, de fato, fazer esses eventos com mais assim, frequência, a gente poder se ver, eu acho que tudo isso é uma coisa que a gente tem a agradecer, né? Então, eu queria terminar com o meu agradecimento pela tua recepção tão carinhosa, por teres, assim, lido os meus trabalhos, ter refletido sobre meus trabalhos, por fazer críticas aos meus trabalhos, eu consegui perceber algumas discordâncias nossas, e eu acho que isso é muito importante porque a gente precisa ter no Brasil a consciência, e eu acho que esse modelo é importante, de que as pessoas discutem ideias, e discutem ideias para que a gente possa desenvolver o direito e melhorar o direito. E tu está contribuindo para isso, e eu preciso agradecer, e reiterando aqui o meu carinho e minha admiração. Muito obrigado, Luiz.
Bom, a gratidão é toda nossa. Eu agradeço demais a sua participação. Espero na próxima te receber aqui presencialmente, aqui em Alagoas, aqui em Maceió, para que a gente possa tocar um rock também, enfim, depois de uma palestra sua. E é um prazer enorme, te agradeço. Agradeço todos os colegas também, procuradores que estiveram aqui, estagiários, assessores também da Procuradoria, porque, de fato, a gente sempre se depara com esses temas, a gente precisa ter esse espaço de ideias para aprimorar o nosso trabalho, para que a gente possa pensar de uma forma diferenciada, construindo novas soluções. E essa pandemia fez também com que a gente tivesse que encontrar soluções não fora da caixa, mas a quilômetros de distância da caixa. Isso foi o que aconteceu e nós fomos reiteradamente provocados aqui. Meu amigo, muito obrigado de coração mais uma vez, parabéns e fico muito feliz, todos ficaram muito felizes aí com a sua aula. E espero te ver em breve, fique com Deus, saúde para você, para a Vicky aí, para todo mundo e espero que a gente se encontre logo mais. Com certeza, para vocês aí também, um grande abraço, até mais, valeu, tchau, tchau. Um abração, valeu.